constar, já fizemos a introdução e podemos começar, então, a matéria propriamente dita. Nós estamos, então, no caderno 8, a aula, se não me falha a memória, é a aula 64, 65, 66, algo assim. Tá? É ali, entre a 64 e a 66, é essa aula que nós vamos ter hoje, que é a continuação da questão geopolítica da América Latina. Tá? Ó, vou fechar aqui a lista de presença, tá? Já avisando vocês, conforme disse que faria ontem, né? Aqui, cancelar, configurações. Pronto. Cadê o bagulho que fecha essa merda? Alterar configurações. Prontinho. Agora está restrito. Pronto, né? Então agora quem não assinou, lamento informar, mas já não assinará mais. Tá bom, gente? Lamento. Bem, então é assim que as coisas acontecem. Vou fechar também o chat. Pronto, que aí não dá mais para a gente ficar copiando o link aqui. Bom. O que é mesmo? Então vamos lá. Geopolítica da América Latina. Estamos apresentando? Sim, estamos gravando também. Então tá tudo certo. Podemos começar. Pessoal, vamos começar então? Ó, página 385, aula 65 e aula 66. Aula 65 e aula 66. Tá? Página 385. Geopolítica da América Latina 2, lembrando que depois nós vamos fazer a correção disso aí na semana que vem, né? Na terça-feira que vem, que aí na quarta e na quinta vocês fazem prova do ângulo. Bom, esse mapa aqui, inclusive, se vocês olharem aí na apostila de vocês, vocês vão notar que este mapa está presente na apostila de vocês, num dos exercícios. Tá? E ele nos traz aqui aquilo que é chamado, diplomaticamente nesse caso, de linhas de fratura. Linhas de fratura. Nesse caso, não se refere a fraturas geológicas, que é uma figura existente, né? Mas sim fratura no sentido diplomático, né? Nós temos vários contenciosos aparecendo aqui, tá? Ó, então, aqui as tais linhas de fratura. Por que linha de fratura? Porque entre esses países, os países envolvidos nesses contenciosos, nós temos rompimento de relações diplomáticas. Tá? O embaixador é chamado de volta, é um passo antes do conflito armado. Um passo antes do conflito armado. Então, se você observar, por exemplo, ó, nós temos aqui, entre Venezuela e Colômbia, né, tráfico de drogas e tráfico de armas trocadas por drogas. Além disso, os guerrilheiros que fazem parte das Farc, ou que faziam parte das Farc, vão para a Venezuela para poder encontrar, digamos assim, refúgio, tá? Outro problema, os cartéis, olha, cartel de Cali, cartel de Medellín, né? Então, os Estados Unidos praticamente militarizaram a sociedade colombiana, né? E a Colômbia chegou a fazer incursões até, tá? Olha aqui, ó, presença de refúgio colombiano, né? Dentro da Venezuela, aqui, ó. Então, são terroristas que se escondem aqui, guerrilheiros, e também no Equador. A Colômbia chegou a fazer incursões com grupos armados de soldados dentro do território equatoriano para atacar esses acampamentos das Farc aqui, tá? Então, a coisa ficou feia entre eles, né? Tá certo? Inclusive também por conta de contestação de fronteiras, né? Tudo aqui pertinho do Brasil, inclusive. Bom, outra linha de fratura que nós vamos encontrar, além da Venezuela com Colômbia, por conta
do tráfico e por conta do santuário dado para guerrilheiros. Também a mesma coisa em relação aqui à Colômbia e o Equador. Tem um conflito sobre o qual nós falávamos ontem, não sei se vocês se lembram, entre a Venezuela e a Guiana, por conta de um território rico em petróleo, né, que é reclamado pelos dois lados, que é o território de Essequibo, tá? Esse território aqui. Também nós vamos ter um problema envolvendo aqui, ó, o Chile e a Bolívia. Por quê, pessoal? Porque a Bolívia, cuja capital é La Paz, reclama do Chile, cuja capital é Santiago, a devolução do porto de Antofagasta, que foi, digamos assim, tomado pelo Chile na Guerra do Pacífico contra a Bolívia, fazendo com que a Bolívia deixasse de ter saída para o mar, né? E aí a Bolívia quer a devolução desse porto. E as relações entre os dois países não são, digamos assim, as mais pacíficas, né? Não são as mais pacíficas. Então nós temos aí todo esse tipo de contestação. A grande questão é que são áreas, principalmente na porção mais ao leste desses países, né? Mais a leste, são áreas pouco habitadas, né? São áreas de fronteira florestada, né? Olha aqui, a floresta amazônica, tá? O que também gera um problema, porque é mais difícil de patrulhar, é mais difícil de monitorar movimentos ilegais, movimentos de tropas, etc. Fica mais complicado, né? Então, há um problema aí envolvendo também essa presença. E como a floresta amazônica, ela está em vários países, a própria gestão da floresta amazônica deveria ser uma gestão compartilhada, né? Uma gestão internacional entre esses países aí, tá? Porque é evidente, quando o Brasil põe fogo na sua floresta amazônica, isso vai impactar os vizinhos. Da mesma forma, se os nossos vizinhos começarem a bloquear o fluxo de água para os rios da bacia amazônica, vai impactar o Brasil, né, que recebe essas águas, né? Então tem vários conflitos que precisariam ser melhor administrados. A grande questão é que o maior jogador geopolítico da região, que é o Brasil, ele tem a sua visão praticamente toda ela voltada para o Atlântico, né? E não para os seus vizinhos aqui latino-americanos, tá? Então isso aí também dificulta bastante a nossa integração. Tem uma questão histórica envolvida aí, tá? Nós começamos aqui, então, a partir dos anos 90, que se a gente for voltar demais também não adianta. Tem um problema muito sério a partir dos anos 90, inclusive o Brasil é o mediador desse conflito entre o Peru e o Equador, tá? Entre o Peru e o Equador. Olha aqui, ó, vamos dar uma olhada nesse conflito. Ele aparece aqui, ó, pela Cordilheira do Cóndor. Vamos apagar um pouquinho, que eu poluí demais o mapa, né? Ó, então, tem um conflito latente aqui entre os equatorianos e os peruanos, envolvendo um pedaço da Cordilheira dos Andes, a Cordilheira do Cóndor, ou do Condor, né? Que a gente não sabe muito bem a quem pertence, porque, segundo alguns mapas coloniais, pertence ao Equador, segundo tratados de fronteira do tempo da América colonial, né, logo após a independência, pertencem ao Peru. Então, são dois países que recorreram ao Brasil para mediar o conflito, né? E o Brasil mantém mais ou menos esse conflito congelado, aí as duas partes de vez em quando se reúnem. Então é um conflito bem frio, uma temperatura bem baixa, tá? E o outro grande problema que nós temos é na Colômbia, né? Aqui, a Colômbia, nós temos a presença das FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, um movimento, vamos chamar assim de guevarista, né? Guevarista, tá? De esquerda, que usa a floresta amazônica como refúgio, usa parcerias internacionais com estados simpáticos à causa das FARC, como
a Venezuela e o próprio Equador, e a associação, intercâmbio com outros grupos terroristas, vamos chamar assim, outros grupos guerrilheiros, como o IRA, por exemplo. Então, o pessoal do IRA vem para cá, ensina a fazer bomba, o pessoal das Farc vai lá para a Irlanda, ensina a fazer morteiro com botijão de gás. Então, você imagina disparar um botijão de gás, né? Aquela merda cai, explode, pega fogo. Então, tem esse intercâmbio entre eles. O ETA também ensinando a fazer atentado em zona urbana. E no México, aqui, ó, o Exército de Libertação Nacional, além do Exército Zapatista de Libertação Nacional, que atua principalmente numa região mais pobre do sul do México, chamada Chiapas. E o Exército de Libertação Nacional, que atua em Guerrero, né, uma província lá do México. Tá? Então, são vários grupos guerrilheiros, a maior parte deles de esquerda, né, mas que sofre dificuldade com financiamento, etc., a não ser que apele, né, que nem as Farc, que apelam para parceria com narcotraficantes, que apelam para parceria com, enfim, com grupos menos ideológicos, digamos assim, ou parte para o sequestro, né, o sequestro de figuras aí que possam pagar resgate para financiar a atividade guerrilheira. Tá? Mas as Farc tentaram sair também desse processo, entrando para a vida política lá da Colômbia. Só que, através de um plebiscito, a maior parte da população colombiana foi contra o perdão às Farc. Entenderam? Contra o perdão às Farc. Né? E aí as Farc acabaram, uma parte delas, né, a Farc Exército, as Farc Braço Militar, continua atuando. Né? Continua atuando. Aqui tem um mapinha da Colômbia mostrando aí a divisão dos vários grupos. Né? O Exército de Libertação Nacional, que atua lá e também atua com o seu braço na província de Guerrero. Depois, nós temos aqui, ó, o território das Farc, né, que inclusive, ó, tem um pedacinho aqui da cabeça do cachorro. Eles uma vez invadiram o Brasil. A turma das Farc invadiu o Brasil e assaltou, saqueou, né, um depósito de suprimentos do Exército Brasileiro, em território brasileiro. Então, eles vieram, entraram aqui na região da Cabeça do Cachorro e invadiram e saquearam o território e mataram soldados brasileiros. Adivinha o que o Brasil fez? Pegou os batalhões de guerra na selva, comunicou o governo da Colômbia que ia fazer essa incursão e entrou com o pessoal dos guerreiros de selva lá no território colombiano. Tá? Eles mataram na época, né, quando as Farc invadiram aqui o território brasileiro, eles mataram 12 soldados brasileiros. E aí o Brasil foi lá, invadiu o território das Farc e matou 48, 4 vezes, o número de guerrilheiros que, né, de brasileiros que tinham morrido. Então, nós perdemos 12 e matamos 48. Trouxemos todo o equipamento de volta, até lata de ervilha, né, que eles tinham roubado, e os soldados da selva, na trilha que o pessoal das Farc tinha usado, né, para invadir o território brasileiro, os brasileiros, o exército brasileiro, pendurou o corpo dos terroristas lá, dos guerrilheiros colombianos que tinham sido mortos, para que eles não viessem mais, né, como se fosse um aviso, tá? Bom, o outro grupo aqui, ó, são os grupos paramilitares, né, que as chamadas Ação Unificada da Colômbia, né, grupos paramilitares de direita que procuram atuar contra as Farc, contra o Exército de Libertação Nacional e contra os cartéis de drogas, como o cartel de Medellín. Eles são os contras, literalmente. Tá? Mas também agem fora da lei, né? Também agem fora da lei. E aí nós temos forças guerrilheiras, né, atuando dentro aí
das proximidades de Bogotá, da capital, né? Então, tem a guerrilha urbana também atuando próxima à capital, Bogotá. A capital está aqui, ó. Então, a Colômbia é um país bastante conflagrado e é um país muito legal, um país bonito. Tem lá as ilhas lá aqui do Caribe colombiano, né? Margarita, né? Tem umas ilhas bacanas aqui, tá? É um país bioceânico, grande produtor de café, tem vários ecossistemas, ecossistema amazônico, andino. Pô, é um país que tem tudo para ser um sucesso aí de público e crítica, mas que sofre meio que uma ocupação branca, né? Por parte do Exército dos Estados Unidos, desde a Operação Colômbia, né? Para diminuir o tráfico de drogas, tá? Bom, atualmente tem uma área que está desmilitarizada, tá? Ó, e que pertence às Farc, é Santuário das Farc. O exército não entra lá. Bom, ninguém entra lá, né? Isso aqui é a floresta amazônica, né? Fechada. Tá? Aí em volta as áreas paramilitares, né? E as áreas de conflito ou áreas aí selvagens controladas pelas Farc, tá? Então, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que surgem em 1964, tá? Como uma guerrilha de esquerda, fortemente influenciada pela Revolução Cubana. Lembra? Fidel Castro assumiu o poder em 1959. Então, em 64, nós temos a tentativa de exportação da Revolução Cubana, seguindo mais ou menos o mesmo modelo de Cuba. Você vai numa região fechada de floresta, né? Que é difícil chegar, que é difícil acessar, e dali você parte para a liberação de várias áreas, vai fazendo reformas que atraem os camponeses, os operários, os mais pobres para a sua causa, e depois disso você parte para a tomada das grandes cidades. Enquanto isso, nas grandes cidades, você também tem focos guerrilheiros, né, de guerrilha urbana, provocando desordem, provocando atentados, né, explodindo alvos do governo contra o qual você quer se manifestar, tá? Você mantém também sua presença ativa lá. Essa é a modalidade cubana de revolução, a via cubana, né? Tem também a via chinesa, que é do campo para a cidade, e a via soviética, que é da cidade para o campo. Então, cada tipo de país que fez uma revolução socialista adotou um determinado modelo revolucionário, de acordo com as condições históricas objetivas que esses grupos encontravam diante do seu caminho. Bem, então as Farc, composta por famílias camponesas, se associa ao Partido Comunista Colombiano, que depois vai romper, né, principalmente quando as Farc se tornarem um grupo associado ao narcotráfico, formando aí um modelo de financiamento baseado naquilo que é chamado hoje de narcoterrorismo. Tá? Inclusive, uma vez, foram prender o Fernandinho Beiramar. Ele estava ele estava no acampamento das Farc lá na Colômbia, para vocês terem uma ideia, tá? E aí forma-se então aí as Farc. O objetivo, implantação do socialismo na Colômbia, nos moldes cubanos, né? Nos moldes cubanos. Uma das fake news que mais se espalharam no tempo da eleição de Jair Bolsonaro é que no Fórum de São Paulo, organizado por grupos de esquerda, né, inclusive na época o governo federal, né, o governo do PT, as Farc participaram. É mentira. Elas não participaram, tá? Como elementos atuantes, com direito a voz e voto. Elas foram convidadas, no período em que estavam negociando com o governo colombiano, a serem observadoras. Tá? Porque imaginava-se que, como elas iam entrar na vida institucional
Democrática Colombiana, futuramente as Farc deveriam participar como partido político, e não como grupo guerrilheiro. Mas já viu, né? Comunistas! Aí virou que as Farc participaram do Foro de São Paulo, e que o Brasil ia virar vuvuzela. Tá? Bom, o segundo país aí que a gente tem que analisar é a Bolívia, um país insulado. A América do Sul tem 2 países insulados, que são países que não têm saída para o mar: a Bolívia e o Paraguai. A Bolívia e o Paraguai. A Bolívia, por conta de disputas por campos de petróleo e gás natural, nos anos 30, se envolveu numa guerra com o Paraguai, a Guerra del Gran Chaco, que é essa região fronteiriça aqui, né? O Chaco Paraguai, ou Chaco Boliviano, depende do lado que você olha, tá? E a Bolívia perdeu, né? Perdeu, tá? Lembrando que essa guerra se deu também porque a Bolívia estava associada a empresas petrolíferas norte-americanas e o Paraguai associado a empresas petrolíferas britânicas. Era uma guerra de britânicos e americanos pela posse desses campos de gás natural, tá? E também perdeu uma guerra para o Chile, por conta da disputa aqui, como eu já falei, do porto de Antofagasta, né? Internamente também há um problema na Bolívia, que é o país mais pobre da América do Sul. A Bolívia é o país mais pobre da América do Sul. Internamente há um problema lá que envolve os habitantes da região andina, essa região aqui mais a oeste, onde fica La Paz, é a parte mais alta da Bolívia, né? Dizem que o avião aqui ele não pousa, ele breca, né? Oruro, outro lugar muito alto, tá? Cuja principal atividade aqui desse povo é o cultivo de coca. Veja, não estou falando em cloridrato de cocaína, estou falando da folha, milenarmente conhecida como remédio para o mal das altitudes. Melhora a circulação, a oxigenação, etc. Você, quando vai num hotel da Bolívia, a primeira coisa que te serve é chá de coca. Tá? Bem, por outro lado, tem um pessoal aqui da fronteira com o Brasil, ó, onde está Santa Cruz de la Sierra, a principal região, a principal cidade dessa região, que tem uma visão diferente, que se acha, inclusive, superior aos cocaleiros. Então tem um conflito interno aqui na Bolívia, que atualmente, foi acho que semana passada ou retrasada, teve aí a vitória do candidato ligado aos cocaleiros, a turma do Evo Morales e tal. Né? Ele sofreu um atentado, a vida dele acho que anteontem. E o pessoal aqui de Santa Cruz, que é um outro tipo de inserção da Bolívia no capitalismo, né? Mais voltada aí a uma integração com o Brasil, etc. O Brasil agora, né, do Bolsonaro. Tá? E o pessoal lá dos cocaleiros mais ligado ao governo popular, né, ao governo esquerdista. Tá? Inclusive o partido que está no poder agora chama-se MAS, M-A-S, é o partido do Evo Morales, Movimento ao Socialismo. Evo Morales que ficou um ano exilado durante o período em que o pessoal de Santa Cruz estava na presidência. Aí tivemos eleições e o candidato ligado ao Evo Morales ganhou. Bom, a grande riqueza boliviana é o gás natural, para nós, é o gás natural, tá? Não é a coca. E nós temos, inclusive, nós construímos, inclusive, um gasoduto para trazer o gás natural da Bolívia aqui para o Brasil, o gasoduto Brasil-Bolívia, que os bolivianos nacionalizaram há um tempo atrás durante o governo Evo Morales. Quer dizer, eles pegaram as instalações, as refinarias, tudo que a Petrobras construiu, pegaram para eles e aumentaram o preço do gás natural. Tá? Depois nós temos a Argentina, que é, vamos dizer assim, a segunda potência regional aqui da América do Sul. A primeira é o Brasil, naturalmente. O Brasil é um país de importância mundial intermediária,
já foi mais importante, já fomos a sexta economia do mundo. Saiu um relatório agora que nós somos a 12ª economia do mundo, caímos 6 posições. Bem, os argentinos, 2,5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil tem 8,5 milhões, então a Argentina é bem menor. Além disso, a Argentina tem uma parte muito gelada, que é o sul da Argentina, né, a região da Patagônia, tá? 37 milhões de habitantes, 38 milhões, em processo de envelhecimento e de forte saída para a Europa, principalmente para a Espanha, para a Itália. A maior parte dos argentinos tem dupla cidadania. E aí eles aproveitam para ir trabalhar na Europa, o que provoca uma redução da mão de obra qualificada na própria Argentina. E dificulta, obstaculiza, né, o desenvolvimento argentino. A região metropolitana de Buenos Aires tem 12 milhões de habitantes, né, então quase metade da população, tá? E tem lá as suas sub-regiões. Vamos ver? A região do Pampa, que é o centro econômico, o coração pulsante da economia argentina. Região do Pampa, aqui na fronteira com o Uruguai, onde estão as Tierras Negras, onde os argentinos produzem em grande quantidade soja, em grande quantidade trigo, que é mandado para o Brasil, onde tem uma pecuária bovina, leiteira e de corte de ótima qualidade, tá? Onde temos também a produção da lã através do gado ovino, né, das ovelhas, dos carneiros. A Amazônia Argentina, como eles dizem, que é a Patagônia, né, uma região rica em carvão mineral, uma região rica em gás natural, tá? Para onde a Argentina olha aí com seus olhos gulosos. Aqui o sul que eu mostrei. O Piemonte Argentina, a Patagônia é a fronteira de recursos da Argentina, tá? O Piemonte argentino é aquela região, se vocês precisarem de um ponto de referência, de Mar del Plata, né? É uma região muito, muito bacana, onde se produz vinho de boa qualidade, frutas de clima temperado. Essa região na fronteira com o Chile, aqui, ó. É o Piemonte argentino. Pêssego, maçã, tá? Cereja, essas coisas muito boas, né, que não nascem aqui no Brasil, se desenvolvem muito bem aí no Piemonte argentino. E o vinho argentino, né, o vinho argentino, região de Mar del Plata, vocês que viajam sempre para Bariloche, né, que é uma estação de esqui lá da Argentina, vocês estão indo lá para o Piemonte argentino. A região do Chaco, que a Argentina conquistou durante a Guerra do Paraguai, né, lá no século XIX, junto com o Brasil, aqui bem ao norte da Argentina, onde eles cultivam cana-de-açúcar em grande quantidade. E uma última província, a Mesopotâmia Argentina, né? É a província de Entre Rios, por isso Mesopotâmia, né? Mesopotâmia Argentina, esse biquinho aqui, ó, é a Mesopotâmia Argentina, grande produtora de soja, tá? E também com um rebanho bovino bastante significativo. Onde que tem indústria na Argentina? Basicamente em Rosário e em volta ali de Buenos Aires, né? Em volta de Buenos Aires, na região metropolitana de Buenos Aires, tem alguma industrialização. A Argentina leva muita desvantagem nas suas trocas com o Brasil, por exemplo, dentro do Mercosul, né? A Argentina é um exportador de produtos agrícolas para o Brasil, principalmente trigo e carne, e é um importador de produtos industrializados, o que nos dá muita vantagem. Bom, a Argentina tem alguns problemas geopolíticos aí sérios para resolver, tá? Em função desse nacionalismo exacerbado dos argentinos, esse orgulho nacional dos argentinos, né? Você sabe, o argentino, principalmente há um conflito interno envolvendo a Argentina entre Buenos Aires, onde ficam os comerciantes, industriais, financistas, e as províncias. A Argentina é uma federação que demorou aí para poder se estabilizar, inclusive, né? O portenho, como eles dizem, o habitante de Buenos Aires, que, aliás, dizem que é um belíssimo passeio, né? E para ir para Buenos Aires é só usar o RG, não precisa ter passaporte, né?
Também para ir para o Uruguai é a mesma coisa. Então é um lugar facinho de visitar. Bom, Buenos Aires, os portenhos, por causa do porto, são tidos pela turma das províncias, né, o pessoal mais caipirão, como milongueiro, como malandro, né, como pessoas que enrolam os outros, tá? E o portenho, né, o cara de Buenos Aires, acha que a turma das províncias são todos broncos e tal. Qual que é a grande questão? É que as exportações das províncias saem por Buenos Aires. Então, tipo, eu produzo nas províncias e o cara de Buenos Aires é que ganha o dinheiro. Essa é a grande bronca lá, né, dos argentinos, tá? E por conta dessa busca de uma identidade nacional, porque, pensa bem, o argentino é um descendente de índios que foi colonizado pelo espanhol, mas que se acha francês, né, que acha que é francês, tá? Então, o tal do técnico argentino que estava aqui no Brasil agora e saiu, né, lá do Internacional de Porto Alegre, Eduardo Cudê. Só que você pega o Maradona, por exemplo, que pode completar 60 anos, aquela cara dele é cara de índio, pô, né? Então, há um problema muito sério. O argentino, ele tenta enterrar o espelho, né, para não ficar se enxergando como índio. Ele prefere se imaginar como um europeu aqui na, na América do Sul. Bom, e isso ele tenta reforçar, né, através desses conflitos, mostrando sua força, por exemplo, contra o Chile, no conflito que envolve uma região no extremo sul da América do Sul, que é o canal de Beagle, né? Canal de Beagle. Há um conflito entre Chile e Argentina por esse canal, canal de Beagle, e quem está mediando esse conflito é o Vaticano. Então dá para imaginar que a solução vai demorar, né? O outro conflito é que a Argentina não reconhece a soberania da Inglaterra sobre as ilhas Falklands Malvinas. Inclusive, a Argentina foi à guerra, como já falei, né, pelas Falklands Malvinas e perdeu, né? A guerra durou o tempo dos britânicos mandarem suas forças armadas para cá, uma parte das suas forças armadas para cá. Não, né? Mas vamos lembrar que toda a economia da Argentina, tudo que a Argentina produz em um ano, cabe naquilo que São Paulo, o estado de São Paulo, produz em um ano, né? Então, Professor, não tá a dando para Argentina... entender, sua voz tá travando muito. Oi, não ouvi, Bruno, Eu acho que desculpa. é a sua internet, professor, tá travando muito, não dá para entender a sua voz. Bruno, me perdoe, mas a sua voz aqui chegou... Deu um problema aqui, tá? Depois, se A você sua voz quiser, a tá gente desse abre... jeito pra gente. Eita, rapaz, espera aí que tá todo mundo falando assim comigo, acho que o problema é comigo. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Sim, sim, sim. Sim. Eu vou abrir o chat aqui. Nós estamos, então, com este problema de comunicação, né? Bem, não tem problema. Então, essa é a grande questão que envolve, as grandes questões geopolíticas que envolvem a Argentina, né? Esse nosso vizinho tão teimosinho, tão chatinho, mas que nós gostamos tanto. Vamos para a Argentina, vamos comer alfajores, vamos comprar couro lá barato, artigos de couro, né? Blusa, jaqueta, casaco, bota, tudo de couro, baratinho lá na Argentina, comer chouriço com papas fritas, assistir um show de tango, e aí a gente volta para cá. Outra coisa que é boa, que eu recomendo a vocês, é quando vocês se aposentarem, mudem para a Argentina, porque a moeda brasileira sempre vale mais do que a moeda argentina, né? E aí seu dinheiro vai render muito mais. É como se você estivesse ganhando em dólar aqui no Brasil, tá? E no Uruguai vale mais ainda. Então, talvez, e além de tudo, para quem gosta, a maconha no Uruguai é liberada. Então, você pode perfeitamente se mudar para um desses países que a sua aposentadoria vai render muito mais. Ou fazer como eu, né? Mudar para Porto Seguro. Bem, a cidade mais barata do Brasil. Ó,
É isso que eu tinha para dizer, tá bom, pessoal? Nossa aulinha, então, sobre as questões geopolíticas da América Latina 2. Lembrando, vou pedir para você voltar. Não, vou pedir para vocês fazerem os exercícios das aulas 65 e 66 e mandar para mim. Semana que vem, corrigimos os exercícios da aula 64, 65 e 66. Ok? Beijo no seu demanto e até a semana que vem. Tchau, tchau.